Divaldo Pereira Franco, o mais conhecido divulgador da doutrina espírita no mundo, deu a presente conferência no auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa em 26 de novembro de 2019. Com a linda idade de 92 anos, fundou há várias décadas a Mansão do Caminho, na Bahia, Brasil, instituição assistencial por onde já passaram mais de 130 mil crianças desvalidas que foram integradas na sociedade. Indo a caminho de Espanha, como participante convidado do Congresso da Federação Espírita Espanhola, juntou, nesta oportunidade rara, centenas de pessoas que ali acorreram nesta noite de terça-feira. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Tratava-se da Faculdade de Medicina de Praga, a veneranda capital das repúblicas tcheco-eslovaca na época. Ali estava um jovem de 25 anos, psiquiatra, que se encontrava aturdido com a problemática mental. Ele havia acompanhado as experiências da psiquiatria, especialmente no fim do século XIX e na primeira metade do século XX. A tradicional psicose, conhecida como sendo de turbulência incurável, havia recebido de um dos mais notáveis psiquiatras a denominação de esquizofrenia. E a esquizofrenia que aturdia a humanidade desde os primórdios constituía um dos maiores desafios à psiquiatria naquela oportunidade. No anfiteatro da universidade, o jovem médico havia reunido algumas autoridades da psicologia e também alguns pacientes considerados incuráveis. A sua era uma proposta algo leviana, porque aqueles pacientes resistiam a toda tentativa terapêutica então vigente. Fazia pouco tempo, um notável psiquiatra português, o Dr. Egas Muniz, havia sugerido a lobectomia, a cirurgia através da qual se retirava parte do lobo cerebral, restituindo ao paciente aquilo que poderia ser um tipo de normalidade. De alguma forma, ele entrava num estado de imbecilidade, mas não recuperava a saúde. A agressividade, a estranheza haviam desaparecido. Mas o problema era muito grave e o jovem médico havia experimentado a hipnose e houvera logrado resultados surpreendentes. Ele separou 10 pacientes crônicos e, diante dos colegas e dos jovens quintanistas de medicina, ele realizou uma hipnose coletiva dos pacientes. Ao fazê-los entrar em transe profundo, foi sugerindo a cada qual retornar ao período pré-natal, há alguns anos. Equivale dizer a um período quando eles tecnicamente não existiam, porque ia muito além
da sua idade convencional e biológica. Para surpresa, cada qual narrava uma história muito peculiar e asseverava em conjunto aquele grupo que a enfermidade de hoje era resultado de um grave problema de culpa que o seu inconsciente profundo não havia conseguido digerir. Para o pensamento da neuropsiquiatria da época, o inconsciente era aquele oceano que comportava tudo quanto as ciências mentais ignoravam. Freud havia estabelecido que o inconsciente humano é tão vasto que, se fizermos uma comparação entre o Oceano Pacífico e uma casca de nós colocada sobre as suas águas, teremos a ideia do inconsciente humano. A casca de nós é a nossa consciência. E o Oceano Pacífico é tudo aquilo que diz respeito ao ser ancestral. No mesmo período, mais ou menos nos anos 50, Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, havia também estabelecido uma definição. O inconsciente era algo tão grave e peculiar que se podia comparar a um desses gigantes icebergs. O iceberg é visto somente em 5% do seu volume. 95% estão submersos. Podemos lembrar da tragédia do Titanic, o navio que nem Deus afundava, e um iceberg destruiu. Então a teoria do inconsciente abarcava tudo quanto se ignora. Mas agora, nas experiências do jovem médico, o inconsciente parecia viver antes que a criatura que se referia tivesse tido uma vida biológica. Alguns diziam, eu me recordo, que cometia um crime atroz, e esse crime atormentou-me. Ninguém soube de que eu havia executado. Porém, eu sabia e morri com essa ideia, e é exatamente esse conflito que me aturde. Cada qual notava do seu inconsciente lembranças que afloravam no estado da hipnose. Esse jovem médico havia ficado preocupado com essas informações, ainda mais que alguns pacientes narravam verdadeira existência que haviam tido na então República Tcheco-Eslovaca. E ele contratara detetives particulares para fazerem um levantamento se aqueles fatos haviam ocorrido em aldeias distantes de Praga e mesmo em outros países. E o resultado foi surpreendente. Por exemplo, um homem havia narrado que assassinara a sua esposa por infidelidade, mas ele o fizera de tal forma que parecera morte natural. Ele a envenenara suavemente. Era uma maneira de se vingar porque ela o houvera traído no leito conjugal. Na cidade citada pelo paciente em Praga, havia realmente a história de um matrimônio no século passado, que de repente a mulher faleceu sem uma enfermidade conhecida, começou a murchar, a entrar no estado de depressão maníaco e logo depois desapareceu. E o viúvo também, na sucessão do tempo, abandonou a cidade. As experiências eram muito claras e o jovem doutor Stanislav Grof
perguntava aos seus colegas como explicar essa história curiosa do inconsciente. E eles resolveram dizer que eram estados alucinatórios. Eram também estados de manifestações telepáticas, manifestações histéricas. E nessas manifestações histéricas, eles retrocediam a 400 anos antes de Jesus, quando Hipócrates, o pai da medicina grega, havia estabelecido entre as enfermidades humanas aquelas que eram denominadas como sendo manifestações derivadas de 4 fenômenos: a fleuma, a bilis negra, a bilis amarela e o sangue. Todas as enfermidades, dizia o mestre, derivavam-se desses 4 fatores comportamentais. Daí-se dizer que o indivíduo é fleumático, é sanguíneo e etc. Mas também estabelecia Hipócrates que a bilis negra exercia uma função muito grande no organismo do indivíduo, porque ela era a punição que a divindade havia aplicado em Adão, pelo fato de ter comido o fruto proibido, mas que as demais manifestações eram as que provocavam as doenças. Na tradição grega, acreditava-se que as enfermidades mentais eram castigo divino, ou interferência de seres espirituais perturbadores. Mas desde Hipócrates, passando por Galeno, até as notáveis experiências de Kraepelin no século XIX e no começo do século XX, a psiquiatria havia avançado enormemente. E naqueles anos 50, 55, já não se poderia considerar como sendo uma doença incurável, porque se havia descoberto os barbitúricos, os medicamentos chamados faixa negra, que interferem poderosamente no comportamento da criatura humana. Abriam-se novas perspectivas para as doenças mentais. Por volta de 1792, na Universidade de La Salpêtrière, em plena Revolução Francesa, um outro jovem médico adentrou-se pelo grande hospital universidade e trazia uma missão peculiar. Naquele grande hospital havia uma ala chamada Labicêtre. Em Labicêtre havia 53 pacientes condenados à morte. Eram esquizofrênicos. Ali estavam internados como bandidos em celas fechadas e não se abriam sequer para dar-lhes o alimento. Permaneciam até a morte. Faziam de todos os horrores biológicos na própria cela e não recebiam assistência nenhuma. Naquele ano, um outro jovem médico resolveu mudar a paisagem das doenças mentais. Ele havia sido nomeado reitor da Universidade de Labicêtre e, ao aceitar o cargo, havia imposto que, a partir daquele momento, ninguém deveria permanecer prisioneiro pelo crime de ser doente mental. A ciência não podia fazer nada, mas o paciente não tinha culpa da ignorância científica. Os colegas acharam um absurdo e perguntaram-lhe: muito bem, você vai retirá-los das celas, das grades, e o que vai fazer com eles? O jovem médico disse: vou curá-los. Mas se não conseguir curá-los, o que fará? Irei amá-los, porque são criaturas humanas que estão doentes. E os colegas, é claro, zombaram dele. No primeiro domingo da primavera de 1792, repito,
Naquele imenso hospital adentrou-se o jovem médico com um papel pardo amarelado enrolado embaixo do braço e acompanhado de um trabalhador braçal. Atravessou as salas, os pátios e dirigiu-se diretamente lá para o fundo, para l'Abcetre. Ao abrir-se a porta, os odores pútridos ali estavam presentes, a gritaria infernal, e ele chamou o guarda, que era o responsável pelos pacientes, e disse ao guarda: eu lhe peço, abrir as celas, eu sou o novo diretor do hospital. O guarda sorriu e disse: deve estar brincando, porque eles são loucos. Se nós os retirarmos das celas, eles nos matarão. E eu quero lembrar que agora a Revolução Francesa me deu o título de cidadania. Eu sou cidadão. Eu agora sou gente, já não pertencendo à aristocracia e não sendo a ralé, eu sou cidadão e me nego a atender esse seu pedido, que é uma loucura. O médico sorriu e lhe pediu a chave, que abria o cadeado por onde passava a corrente e fechava as portas daquele verdadeiro lugar de aflições. Mas o homem ficou aturdido, o guarda, e disse: doutor, o senhor não tem ideia, eles me odeiam e me ameaçam matar-me. O médico voltou-se para o estranho, que era um trabalhador braçal, e disse: serre as correntes. Era um serralheiro. E ele disse: quando eu fui contratado, eu não sabia de que se tratava, mas se eu acha que eu posso libertar esses loucos, ouça, doutor, esse alarido, essa loucura, eu me nego a fazer isso. O guarda tem razão, eles nos matarão, mas nós agora, o povo cidadão, ninguém vai ter mais importância, mas o doutor vai entrar na história. Foi naquele momento que o médico tomou a chave mestra, abriu o imenso cadeado, as correntes correram e ele foi de porta em porta abrindo. O guarda, quando viu aquilo, correu a ajudá-lo, e minutos depois, naquele corredor exíguo, estava 53 psicopatas esquizofrênicos que gritavam, pareciam monstros, jamais haviam cortado o cabelo ali 10 anos, 20 anos. Outros as unhas cravavam na pele, outros eram em estado deplorável. Então o médico, de pé, defronte deles, que estavam todos hebetados, também não sabia o que fazer. Foi quando ocorreu um fato muito peculiar. Um doente, olhando para cima, viu a claraboia, que estava suja, e abrindo os braços e as pernas, trepou na parede, como se pudesse fugir. Era impossível, porque havia barras de ferro que defendiam a claraboia de qualquer evasão. Mas o homem continuou subindo, segurou as barras, oscilou no ar, limpou o vidro muito sujo e deu um grito: meu Deus, quanto é lindo um raio de sol! Eu já me havia esquecido da beleza de um raio de sol. Soltou-se e, ante o espasmo, a loucura de outros, ele foi se arrastando até o médico, abraçou as pernas do médico e disse: doutor, muito obrigado. O médico começou a chorar, dobrou-se e ergueu pelas axilas, abraçou aquele homem imundo e disse: sou eu quem te agradece. Eu tinha certeza que algum desses pacientes deve ter ficado curado automaticamente. Então sou eu quem te agradece, provares a excelência da minha tese. Este médico chamava-se Felipe Pinel, a quem se deve a nova psiquiatria. A proposta de retirá-los desses hospitais cárceres foi tão notável que na Itália, em Roma, o doutor Chiarucci arrancou os pacientes do castelo de Sant'Angelo, perto da Catedral de São Pedro, e tirou-os daqueles pântanos imundos
dando-lhes oportunidade de fazer tratamento. Em Londres, na Torre de Londres, submersa sob o rio Tamisa, um outro médico, também psiquiatra, libertou os primeiros pacientes portadores de esquizofrenia que passaram a merecer cuidados especiais da ciência. Foi assim que a ciência médica passou a entender melhor a nossa capacidade mental e as nossas possibilidades de transtorno emocional, de alienação mental. Na Odisseia, há um momento em que Odisseu refere-se a um personagem da grande obra como portador de melancolia. Esse personagem é alguém cuja vida foi descrita 700 anos antes de Cristo. Naquele tempo, os estados mentais de tristeza eram chamados estados melancólicos. Por exemplo, na Bíblia, o rei Davi era um desses portadores de transtorno melancólico. Tinha momentos em que ele se exaltava e tornava-se furibundo. Noutros momentos, a sua melancolia era uma tristeza imensa que o vergastava. E a Bíblia nos conta que o jovem Davi foi curá-lo através dos salmos, através do alaúde. E surge, na época do rei Saul, a musicoterapia de alta validade, até hoje. Mas se nós continuarmos a acompanhar, a melancolia por volta do século II da nossa era atingiu a Terra de tal forma que pareceu epidêmica. Por volta do século XIV, esta melancolia foi tão cruel que a Igreja Católica Apostólica Romana considerava o melancólico portador de pecado capital. Se morresse, ia para o inferno. Nada melhor do que a ignorância. E a melancolia parecia desgovernar a cultura da Idade Média, naqueles 1000 anos de ignorância. Aquele período terrível, por volta do século IV até o século XV, a melancolia tomou conta da história. Basta que nós nos recordemos de Shakespeare e lembremos de Hamlet, vestido de roupa negra. O jovem príncipe dinamarquês tem as suas reflexões todas melancólicas. To be or not to be. Ser ou não ser, morrer, dormir, sonhar, talvez, quem sabe. E se nós olharmos Romeu e Julieta, a grande tragédia de Shakespeare, ou Rei Lear, nós iremos ver que todos os conflitos da personalidade estão narrados na linguagem sábia deste homem notável, que fez um legado à dramaturgia dos mais notáveis da humanidade. Mas por volta do século XVIII, se percebeu que o nosso cérebro possui células diferentes daquelas que constituem o nosso corpo. E a essas células diferentes, estranhas, alongadas como a cauda, deu-se o nome de neurônio. E se percebeu que essa cauda tinha uma função, porque ela parecia uma árvore. Então se denominou a essa parte da cauda como dendrito, árvore, ramagem. E que o indivíduo pensa no cérebro, porque até então a tradição dizia que nós pensávamos pelo fígado e amávamos pelo coração. Era ciência. Hoje, quando eu ouço uma pessoa falar assim, porque a ciência, me dá vontade de rir. A ciência tem sido tão ridícula e ela se tornou científica exatamente pela repetição de fatos que puderam ser constatados.
Então se dizia que a pessoa amava com o coração, e até hoje nós dizemos eu te amo com todo o meu coração. Até Jesus disse isto. Coisa curiosa, os males provêm do coração, porque era linguagem corriqueira. Hoje nós sabemos que não amamos com o coração. Quando eu falei isso numa conferência, um amigo meu intelectual chamou-me de lado no fim e disse: Walter, você está enganado, porque quando eu amo eu sinto uma coisa no coração. Eu digo: eu também. Mas quando eu tenho raiva, também. Quando eu tenho ciúme, também. Quando eu estou com inveja, também. Ele disse: então o que é? Emoção. Qualquer emoção produz a vasoconstrição das artérias e nos dá essa sensação. Não é só o amor, principalmente o ódio, a raiva. Nós amamos pelo cérebro. E ele me olhou desconfiado. E qual é a área do amor no cérebro? Você pergunta isso a um cientista. Eu sou apenas um curioso. Mas agora, a mente está localizada no cérebro. Também foi muito contestado. Deviam dizer que nós pensamos pelo cérebro, sim, com exceção das mulheres. Porque as mulheres, quando se encolerizam, põem a mão no fígado e a energia, a cultura sai toda do fígado. Então as mulheres, algumas ainda pensam pelo fígado. A verdade é que a descoberta dos neurônios revolucionou, porque é a única célula que, morrendo, não se reproduz. Ela não passa pela mitose convencional, ela morre de mesmo. E quando nós nascemos, nesse dia já morre 15.000 neurônios. O que equivale a dizer que quando ele completa 40 anos já perdeu o neurônio à vontade, porque perde uma média de 15.000. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, se dizia que uma pessoa de 50 anos já era velha. E na minha terra, quando as mulheres passavam pelo catamênio, pela menopausa, compravam agulha de crochê e tricô e já se achavam velhas, iam tricotar a vida alheia. E os homens também. Os homens, quando passavam pela andropausa, porque os homens também não são de borracha, coitados, eles têm andropausa. E é no período em que os velhotes começam a ficar parecendo bode velho procurando capim novo. Então, eles ficam animadérrimos, mas é por pouco tempo. É o fenômeno da andropausa. Você dizer que na andropausa a pessoa está velha. E na minha terra, pessoas de 50 anos, 55, arrastavam os pés. Eu tinha um medo de ficar velho, porque quando eu via aquela gente arrastando os pés, assim tudo velho, acabado, jogando dama, gamão, falando da vida alheia, eu digo: mas que destino. Em 1950, se constatou que nós não tínhamos somente 5 bilhões de neurônios, tínhamos 50 bilhões de neurônios. E morram os neurônios que quiserem, não fazem falta, porque os neurônios têm uma peculiaridade: os que vivem substituem os que morreram, como qualquer órgão duplo. Um pulmão, um rim, um olho, um ouvido substitui o outro. Mas mais tarde, nos anos 80, graças à cerebrologia, se descobriu que nós temos 100 bilhões de neurônios. E aqueles que morrem não fazem falta nenhuma. Então alguém me pergunta: por que a gente fica meio lerdo quando envelhece? Eu digo: isso é preguiça mental. A gente vai se achando que já se realizou, que já fez tudo, e vai se entregando. Eu estou apenas com 92 e não tenho medo nenhum. Ainda ontem eu fiz uma experiência. Eu vi na casa do Vitor, onde me hospedo, para azar dele, um livro muito interessante. Então, na ida de Lisboa ao Algarve, eu fui lendo o livro. E a característica da pessoa que perde a memória não é esquecer coisas do passado, não. É esquecer o que é que comeu ontem, com quem conversou hoje de manhã. Por incrível que pareça, são as lembranças atuais. Eu, então, hoje de manhã, disse assim: vamos ver como é que está esta cabecinha. E me lembrei de tudo. Era um livro sobre o padre Bünger.
Brunet, um notável pesquisador da parapsicologia, que constatou a imortalidade da alma e escreveu um livro soberbo, Os Mortos Vivem, Padre, da Igreja Católica em França, e era o reitor de uma universidade em Paris, na Rive Gauche. Então, se vocês dizem assim, eu me lembro de coisa quando eu tinha 2 anos, não é vantagem nenhuma. Agora, olha, ontem, me esqueci de ontem, me esqueci de anteontem. O primo Alzheimer está chegando. Tenho, portanto, muita consideração. Então, a ciência descobriu que este patrimônio é valiosíssimo e que nós deveríamos ter e manter agilidade mental. Os neurônios não envelhecem. Eles têm a tarefa de produzir aproximadamente 20 específicas expressões típicas da sua própria vida. Eles nos oferecem, por exemplo, a dopamina, essa substância, este hormônio que nos dá alegria. Uma pessoa alegre produz muita dopamina. Nós temos na saliva um desses hormônios, que é a imunoglobulina. Ela ajuda na digestão e ajuda também na alegria. Toda pessoa que tem bastante imunoglobulina é alegre. Quando vocês viram um indivíduo de cara feia, que é chamado na psiquiatria distimia, pessoa que está sempre contrariada, tenha pena dele, coitado. Ele não tem nem dopamina, nem imunoglobulina. Essa substância é tão fascinante que, além de nos ajudar na digestão, dá-nos também a alegria de comer, de viver. Já viram quando a gente gosta de uma coisa? Meu Deus, um churrasco assado agora, entrando aquele cheirinho bem tostado, uma sardinha assada na brasa, logo vem a saliva, produzida por esses fenômenos biológicos. O nosso organismo é uma máquina notável. E então, de vez em quando, acabar aqui a palestra, eu vou comer uma sardinha assada, custe o que me custar. Mas na hora que eu olhar para a sardinha assada, não, eu sou vegetariano. E aí vai querer comer alguns legumes. Sabe o que diz o estômago? Ai, meu Deus, nós já preparamos a digestão e este cara mudou de ideia. Joga fora álcalis, bases e sais e prepara uma nova digestão para as folhas que ele vai comer, o rabanete, seja lá o que for, a semelhança de coelhos que está na moda. Todos hoje estamos um pouco coelhinhos e etc. Então, com a descoberta dos neurônios, se descobriu a vida mental, a vida emocional, o sentimento, as realizações que constituem o ser. Então, nesse ínterim, apareceu na língua inglesa a palavra depression. E depression, em latim, é depremere. Depremere significa puxar para baixo. É depressão. A depressão é semelhante a um parasita, a uma planta parasita que cai numa árvore e em breve devora a árvore que mata, e a planta parasita fica muito bem. Então a depressão tem vários fatores, como a esquizofrenia. Tem os fatores endógenos, internos. Hereditariedade. Qualquer pessoa que seja filha de um depressivo ou de um esquizofrênico tem 30% de possibilidade de ser uma coisa ou outra. Mas se ambos os pais foram depressivos ou esquizofrênicos, a pessoa tem 70% de possibilidades de ser depressivo ou esquizofrênico. Eu sei que aqui ninguém tem ascendentes assim, mas se por acaso coincidir, dá um pulinho no psiquiatra amanhã para uma revisão. Porque nós, latino-americanos, portugueses, brasileiros, detestamos psiquiatras. Nós atendemos como espírita pessoas que têm transtornos, problemas, e muitas vezes a pessoa me vem com transtorno dizendo que é mediunidade. Eu percebo que não é mediunidade, é um transtorno mental, emocional.
e digo muito suavemente, olha, procure um psicólogo, um terapeuta. Mas, Divaldo, você acha que eu sou maluco? Eu digo, não, mas vai ficar. Então, antes de ficar, procure um terapeuta. Então, a ciência evoluiu de uma forma que, se a pessoa é deprimida hoje, é até chique. Porque o grande problema é encontrar quem não teve, ou não está, ou não vai ter depressão. Foi publicado nos Estados Unidos um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. O grande autor chama-se Solomon. Ele é periodista de New York Times. E o seu livro tem 600 páginas, eu li. E ele diz mais ou menos o seguinte: todo mundo tem seus momentos de depressão. Uma depressão leve, uma depressão mais grave. Então, em 10 pessoas, 3 já foram depressivas. 3 estão depressivas. 3 serão depressivas. E aquele que escapa toma um choque tão grande que fica depressivo também. Então ninguém escapa. A depressão é um fenômeno em que nós excedemos a nossa capacidade emocional de suportar uma crise. Não é uma doença, é um transtorno de natureza emocional. E todos nós passamos por isso. No entanto, nem toda tristeza é depressão. Uma pessoa é ingrata comigo, eu fico triste. É um fenômeno emocional, não é um transtorno. Alguém me trai, eu fico triste. Alguém me furta, me rouba, me agride. Qualquer uma coisa, uma expectativa. Então a tristeza é muito saudável. Só tem tristeza quem tem saúde. Porque quem não tem saúde já está acabado mesmo, não tem jeito. E aquele que já tem a depressão também já está dentro da escala. Mas por que tudo isto? Porque a depressão, como a esquizofrenia, podem ser frutos da hereditariedade, das doenças infecto-contagiosas, a AIDS, a tuberculose, a sífilis, ou dos efeitos, das sequelas dessas doenças. Então é uma doutrina interna a causa. Mas também tem as causas externas, exógenas. Por exemplo, efeitos de vida, fenômenos de vida, contrariedades continuadas, uma família desajustada, uma mãe castradora, um pai ébrio, quanto mais, irmãos agressivos, uma sociedade hostil como a nossa, produz-nos um estado de desgaste emocional que nos leva a fugir para dentro. E ao fugir para dentro, nós fazemos a melancolia, a depressão. E invariavelmente procuramos um conforto, a droga. A droga que nos equivoca, o tabaco, o álcool, a vida sexual. Nos entregamos aos disparates como fuga psicológica do problema. Os problemas existem para serem enfrentados. Desafios são feitos para serem galgados. Uma vida que não enfrenta desafios é uma vida inútil. É uma vida que não tem nenhum sentido. Então é necessário que nós descobramos o sentido da vida. Hoje vivemos uma sociedade chamada vazio existencial. Freud, no seu tempo, dizia que a sociedade em decadência era resultado dos tabus, da ignorância sexual, das ilusões, das formas agressivas. Adler, seu discípulo, afirmava, por exemplo, que a depressão é no íntimo uma vontade de ter força, poder, e quando constata que não tem esse poder, cai em depressão para chamar a atenção. O depressivo é alguém que nos manobra. Claro que ele não o quer, mas ele está em casa. Vamos sair? Não, eu não vou sair. É uma técnica usada muito na intimidade doméstica. A mulher quer segurar o marido, então ela tem dores de cabeça fictícia, ela tem distúrbios ovarianos, ela tem melancolia,
é uma técnica que vai levar à depressão. Mas os homens também. Os homens têm a sua úlcera gástrica. Olha a minha úlcera, não posso ter preocupações. São fugas orgânicas, manifestações da depressão. E a depressão terá cura como a esquizofrenia? Claro, tem cura. Porque nós não estamos na Terra para sofrer. Nós estamos na Terra para ser felizes. E como é que se descobriram esses valores? Por exemplo, por volta de 1910, em Zurique, na Suíça, um depressivo que estava internado no sanatório resolveu suicidar-se e rasgou os lençóis, fez uma corda e tentou enforcar-se. Mas no momento em que ele salta do banco e começa o enforcamento, o guarda passa na porta, vê, corre, corta a corda improvisada e ele se liberta. Não morreu, ficou bom da depressão. Uma outra, na Alemanha, em Berlim, era depressiva crônica e se recusava a tomar banho. É curioso, quer dizer, quem não gosta de tomar banho, já viu, tem alguma conotação. E então foi levada à força à banheira. E tanto ela esperneou que bateu a base do crânio na borda da banheira e fez uma concussão cerebral. Foi considerada morta. Quando estava sendo velada no terceiro dia, ela abriu os olhos e fez uma pergunta sensata: onde está o meu marido? O povo saiu correndo, mas ela recuperou a saúde graças à concussão cerebral. Um outro paciente, também em Berlim, jogou-se do terceiro andar e antes de cair recebeu um choque elétrico que o jogou fora. Não morreu, ficou bom da depressão. Os médicos anotaram choque elétrico, golpe na banheira, enforcamento. E notaram uma coisa comum: em todos três havia anóxia cerebral, isto é, falta de oxigênio cerebral. Então, um jovem médico austríaco estabeleceu: se nós conseguirmos produzir a ausência de oxigênio no cérebro, curamos a esquizofrenia, curamos a depressão. E esse médico conseguiu dar choques de determinada substância. E a pessoa entrava naquele estado quase de convulsão epiléptica. E foi com a repetição que ficou bom, com metrazol, com insulina. Mas ele não conseguiu estabelecer o período. Foi nesse momento, 3 de novembro de 1939, quando no Congresso de Psiquiatria em Roma, 3 médicos, o Dr. Kalinowski, o Dr. Cerletti e o Dr. Bini, idealizaram uma pequena máquina de 110 volts, que se colocasse algumas das suas pontas no crânio humano, só recebia uma descarga de 110 volts por 15 segundos e o cérebro deixava de ter oxigênio. A pessoa tinha convulsão epiléptica e aí vinha a cura. Nasceu eletrochoque terapia. Permitam-me contar-lhes uma coisa muito interessante. No parênteses, desde criança que eu vejo os espíritos. Na idade adulta continuei vendo. E fui trabalhar numa repartição e continuei vendo. Então eu estava trabalhando muitas vezes, chegava ao balcão um cliente e me chamava. Eu ia atender e ficava conversando com o cliente. E o meu chefe ficou apurado. E um dia disse: mas o que é que você fica falando sozinho? Eu fiquei com tanta raiva do meu chefe. Ele disse: como sozinho? Eu estou falando com o cliente. E ele disse: mas não tem cliente nenhum, Divaldo. E eu tinha uma colega que era uma grande amiga minha. E ela ficou com pena, porque eu era muito jovem, tinha 18 anos, não podia perder o emprego. Ela perguntou: se você vê mesmo os mortos? E eu de contra perguntei: você acha que se eu não visse eu ia correr o risco de perder o emprego? Ele disse assim: então vamos fazer o seguinte, quando você for chamado ao balcão, eu trabalhava em seguros privados, você olha para mim e eu lhe digo se é gente
ou se não é gente. Salvou a minha pátria, porque primeiro chegou eu, Georgeta, e eu firme na minha cadeira. Aí fiquei bom. O chefe disse, parabéns, você está bom. Mas teve um dia que ela não veio trabalhar. E aí foi um desastre. O médico, o meu chefe, mandou para o psiquiatra. E eu fui ao psiquiatra, porque eu queria me ver livre disto. Fui ao psiquiatra muito alegre. E um espírito muito amigo meu me dava notícias frívolas. Era um amigo meu, eu chamava até de O Correio. E quando eu cheguei ao consultório, o médico perguntou, pois não, você está aqui por quê? Ele, bom, eu trabalho em seguros privados e eu vejo os mortos e o meu chefe disse que isso é esquizofrenia. Então eu vim aqui que ele mandou. O médico disse, você vê os mortos? Disse, vejo. E ouve, eu disse, ouço, senhor. Eu fiquei tão contente dele me compreender. Eu disse, ouço, ouve, e tem algum morto aqui? Eu digo, tem sim, senhor. Ele está me dizendo que é seu pai. E como era o nome de papai? Eu aí disse o nome do pai. Quer dizer que você vê e ouve. Um momentinho. Deite aqui nessa mesinha. Tira o sapato e deite. Eu tirei o sapato e me deitei. Quando eu estava deitado, chegou um espírito amigo meu e disse, baiano, ele me chama de baiano, sai daqui que ele vai te aplicar um eletrochoque. A tua cabeça já não é boa. Depois do eletrochoque, tu vais ver. Meus amigos, eu abaixei para ele o sapato, desci 8 pisos como relâmpago. E aí fiquei bom. Eu não atendia nem a morto nem a vivo lá no balcão. Daí houve o período do eletrochoque, mas o eletrochoque foi dado de maneira irregular e começou a abalar o sistema nervoso central. Então foi proibido. Se passou a usar agora outros produtos químicos, porque os neurônios produzem uma substância eletroquímica. E essa substância eletroquímica é essa que nos dá os valores necessários para a nossa conduta. Então, o que faz a substância? Ela forra o neurônio e obriga o neurônio a fazer a comunicação de natureza elétrica, e o produto químico é substituído ao que o organismo fabrica. Porque o maior laboratório químico é o nosso organismo. Ele produz substâncias 100 vezes mais poderosas do que aquelas feitas no laboratório de química. Então a esquizofrenia e a depressão tornaram-se naturalmente valores que podem ser recuperados. E hoje que nós olhamos uma sociedade que perdeu o sentido de viver, uma sociedade que está angustiada, porque nós evoluímos tecnologicamente, porém moralmente, muito pouco. A evolução intelectual e tecnológica é uma grande vertical, e a evolução moral é horizontal. Nós perdemos a família, nós perdemos a ética, perdemos o respeito à criatura humana. Passamos a adotar o bullying como manifestações da nossa própria inferioridade. Deixamos-nos arrastar pelo ego exacerbado. E a vida agora é constituída no que o psicólogo americano e teólogo Dr. Rolf May assevera: personismo, isolacionismo, sexismo e consumismo. Vivemos em função do consumismo, isolamos-nos, temos uma tendência, principalmente agora com a comunicação virtual, a nos isolarmos. Nos apaixonamos por alguém em Singapura e a mulher está ali, coitada, também apaixonada por outro na Indochina. E de vez em quando levanta a cabeça, ri e volta ao namoro pelo telefone. Eu acho lindo, compra-se tudo pelo telefone, se namora pelo telefone. Eu quero ver como é que vai se ter filho pelo telefone. É uma coisa, eu não duvido, daqui a pouco vai ter. Os espíritos me dizem que na próxima vintena de anos, a partir de 2020, vai surgir o útero artificial. A mulher já evoluiu tanto que não necessita da gravidez no seu útero. A gravidez se operará no organismo, na trompa de Falópio, a fecundação. Mas depois será transferida para o útero.
mecânico, e ela irá acarinhar o futuro filho. São conquistas da transição planetária que nós iremos estudar aqui em outubro no Congresso Internacional em Lisboa. Fascinante este mundo novo que vem por aí. Então, coube a uma ciência oferecer a maior contribuição às ciências psicológicas e psiquiátricas, cujo nome é Espiritismo. Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza do destino e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Veio demonstrar que as experiências do Dr. Stanislav Grof, em 1955, são absolutamente corretas. O ser não nasce na hora da fecundação, nem morre na hora da desencarnação. O aparelho orgânico tem uma durabilidade. Dentro da grande lei, tudo que nasce morre. Vivemos em um mundo em transformações, tudo se altera a cada dia. Quando nós entramos aqui neste auditório, nós tínhamos um corpo que não temos mais, porque neste período de mais de uma hora, nós já perdemos 15% das nossas células, e 15% são inteiramente novas. Em cada 7 anos, o nosso organismo é inteiramente novo, menos os neurônios cerebrais. Quem tem 70 anos já teve 10 corpos. Quem tem 92 como eu, já teve 12 corpos. E curioso, ele diz, mas eu não notei. Como não notou? Vá dar uma carreira com 50 anos e dê uma carreira com 15. Eu digo aos meus amigos, se alguém quiser comigo uma carreira, eu vou ganhar. Daqui ao Algarve, eu sou desafiador. Eu sei que eu não vou chegar nem ali na ponta da cidade universitária. Aí a pessoa vai chegar no Algarve e assim, eu ganhei. Eu digo, não, senhor, porque eu fui além dos meus limites, porque da minha idade, as minhas energias não me permitem ir além do fator X. Mas você é jovem. Quando eu tinha a sua idade, não tenho saudade não, tenho dolorosas saudades. Então, o corpo mudou, a nossa forma de encarar a vida, as nossas emoções, as nossas paixões. Lembram da primeira namorada? Do primeiro namorado, que ele perde o apetite, aí ficava assim apaixonado. Mesmo hoje, no meu tempo, meu Deus, uma noite de luar, um bolero, uma rumba. Quando eu vejo hoje o povo dessas músicas atrapalhadas que não dizem nada, não pode haver nada melhor do que uma valsa, aí bem agarradinho. Agora não, agora é fazer ginástica macrobiótica, fica pulando o tempo inteiro, não tem o menor perigo. Os meus filhos dizem, tio, nós vamos hoje a um não sei o que. Eu digo, vai, volta cansado, quebrado, vai, não tem problema. Mas no tempo da valsa, eu notei que os velhinhos deram uma boa risada. Pegava assim a dita cuja, e uma amiga que é mais da minha idade assim, de Valdo, você imagine uma noite de luar, eu com o meu namorado, ele me abraçando pela cintura, a cintura das mulheres era aquela coisinha de nada. Hoje a cintura é um barril de bacalhau, aquela coisa diferente. E então um bolero, Bésame mucho, quem é que aguenta, meu Deus? Mas então o Espiritismo vem dizer-nos que há um terceiro fator que se chama obsessão. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. A obsessão é a interferência de um espírito, de sentimentos negativos em nossa conduta emocional, porque a morte não destrói a vida. Pelo contrário, nós somos seres imortais. Nós dizemos que estamos reencarnados. O ser vive neste universo grandioso com uma energia pensante.
E a culpa é da física quântica, que provou que tudo que nós vemos e tocamos é um engano dos nossos sentidos. Só existe energia. A energia é a matéria resfriada, ou descongelada, ou desagregada. E a matéria é a energia congelada. São os átomos aglutinados. E a sensação que nós temos entre este copo e este microfone é apenas da junção dos átomos. E é tão fascinante que certo dia o físico quântico me disse, Divaldo, os intervalos entre os átomos são tão grandes que se tirar todos os intervalos do planeta terrestre, a Terra inteira fica do tamanho de uma bola de golfe. O mais são átomos, porém com o peso que a Terra tem, porque o que pesa são os átomos. Então nós somos energia pensante, e essa energia pensante é indestrutível. Nós evoluímos, e é fácil de entender o pensamento do Dr. Stanislav Grof. Peguem a internet no Face, vão olhar aquelas criancinhas tocando Brahms, Bach, com 3 anos de idade. A mão não dá para uma oitava. Eu pergunto, quando é que eles aprenderam a melodia? Em que época? Algumas dessas crianças que aí estão sabem de memória 200 músicas, outras regendo orquestra com 6 anos de idade. A batuta é quase maior do que o rapazinho que rege a orquestra. Tocando violino, o violino é quase maior do que ele. E André Rieu, ele apresentou uma criança de 4 anos, violinista emérito, e ninguém duvida da capacidade musical de André Rieu. Como é que pode? Lembranças de outras encarnações, conforme o Dr. Stanislav Grof comprovou através da regressão de memória. Mas eu falei em 1955. Por volta de 1994, eu estava na cidade de São Francisco, na Califórnia, e a minha anfitrioa, esposa de um grande trabalhador, a respeito dos xamãs. Ele é um grande xamã americano. E eu falando sobre o Dr. Stanislav Grof, ele me disse, licença, que poderia marcar uma audiência entre mim e o Dr. Stan, que estava morando em São Francisco, ainda está. Ele hoje está octogenário. Eu fiquei deslumbrado, porque eu admiro esse cientista há mais de 50 anos. E nós tivemos uma entrevista. Ele me levou 2 livros. Daquelas experiências, ele escreveu um livro chamado Muito Além do Cérebro. Mas agora, ele me deu 2 livros a respeito da reencarnação. Dizendo que no ano de 1975, na Califórnia, um grupo de cientistas começou a fazer experiências a respeito da imortalidade da alma, da terapêutica médica e, acima de tudo, do comportamento médico em relação aos pacientes. Essas experiências foi na cidade de Big Sur, nas montanhas da Califórnia. E nessa oportunidade eles constataram homens notáveis como o Dr. Abraham Maslow. Eles constataram em equipe de intelectuais a realidade da vida antes e depois da vida física. Eles conseguiram provar que ninguém morre, o que Allan Kardec já havia provado desde 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos, e surgiu a ciência espírita, provando que a imortalidade da alma é um fenômeno natural. Nada se perde na natureza, tudo se transforma. É um velho aforisma.
Mas agora a evolução do ser, a memória subliminal. Essa memória, além do cérebro, detectada pelo Dr. Banerjee, Ramendranath Banerjee, e comprovada pela Universidade de Virgínia, através de mais de 2.000 exemplos de crianças que se lembravam de que haviam vivido antes, provando a reencarnação. E então, quando nós deixamos no passado ódios, o caso do paciente que envenenou a esposa e agora era obsidiado por ela. 80 anos depois do crime, ele estava resgatando da outra encarnação, porque nós somos autores do nosso destino. O bem que fazemos nos faz bem, o mal que fazemos nos prejudica. Então vem a moral de Jesus, a lição profunda da moral de Jesus: não faça outrem o que não deseja que outrem lhe faça. Eu tenho muitas ovelhas, algumas não são deste rebanho. Na casa de meu pai há muitas moradas. João, capítulo 10, versículo 12, em que ele fala da pluralidade dos mundos habitados, das comunicações espirituais, daqueles doentes que eram portadores de falsa epilepsia e entravam em convulsão, e ele dizia: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno, e curava. Então, na grande marcha da nossa sociedade, somos vítimas, muitas vezes, de perturbações espirituais, porque nós somos espíritos imperfeitos, de vida anterior e desta vida. Quantos males nós praticamos nesta existência, na semana passada, ontem, e dizemos: nem me arrependo, claro, mas vai se arrepender depois, quando vierem os efeitos amargos, que prevê a doutrina espírita, uma mudança neste mundo de dores para um mundo excelente de regeneração, neste mundo de tantos efeitos sacrificiais e perturbadores, para o mundo de amanhã de bênção, em que o Evangelho de Jesus passa a nortear a nossa existência, a prática do bem, da gratidão, da gentileza. Nós estamos vivendo os dias da gentileza. Gentileza gera gentileza. É curioso que nós reclamamos que os outros não nos entendem, mas nós é que também não entendemos os outros. Na hora que tivermos a coragem, como Allan Kardec perguntou, qual o método mais eficaz para sermos felizes neste mundo e melhorarmos as nossas más inclinações? Os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa proposta socrática, que está incerta no grande templo da velha Grécia, em um pórtico, Gnótese auton, conhece-te a ti mesmo, no santuário de Delfos, é hoje a ética que a psicologia nos recomenda, o autoconhecimento. Não viaje para fora, tenha coragem de viajar para dentro, de perguntar-se: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Qual é o objetivo essencial da minha vida? E nós logo dizemos assim: encontrar alguém que me ame. Por que não dizer: eu amar as criaturas humanas? O amor é a resposta para todos os enigmas da criatura humana. Será uma bênção que nós amemos e recebamos a resposta. Mas quanto é bom amar, mesmo quando a gente não recebe a resposta. Como é maravilhoso olhar para uma pessoa querida. Tudo nessa pessoa querida é belo, mas também o ideal. Esse amor não há de ser sempre pessoa a pessoa, porque é um amor de libido. É amor também ao ideal, o amor de servir, o amor de cantar, o amor de ajudar, o amor de ser útil, o amor de estender a mão, de sorrir para alguém. Em que ele possa ser útil? Perguntava a Madre Teresa de Calcutá. Em que ele possa ser útil? E ela declama: é necessário amar até doer. Então isso nos dá uma sensação de segurança. Com a minha experiência de 92 anos,
Eu digo aos queridos amigos que me honram com a sua presença, ao longo da jornada venho aprendendo que o amor é a única solução. Como qualquer pessoa, também tenho tido meus caprichos, tenho tido meus egos, para logo fazer uma recuada e buscar o self, aquilo que sou. Nesta maravilhosa questão ego-self, esta ponte, ao invés de eu ser só espírito ou ser somente matéria, fazer a fusão, ser alguém que vive, que dá beleza, como disse muito bem na obra de Dostoiévski, chamada O Idiota. Há um momento em que um príncipe, Mitiga, diz: somente a beleza salvará o mundo. Pode haver nada mais belo do que uma noite de luar, nada mais belo do que uma gargalhada de primavera, o olhar inocente de uma criança, a senectude de um ancião, o sorriso de bondade de alguém, perceber que a pessoa é ingênua. Como eu tenho encontrado neste mundo de aparentes maldades pessoas ingênuas, puras, ainda não tocadas pela perversidade, nem pelo vício. Então nós podemos tornar a Terra um planeta de bênçãos. Estamos no momento da transição de um mundo mau, atormentado, para um mundo melhor. Mas isso vai ser possível quando cada um de nós melhorar. Quando eu souber que depois da morte eu vou viver. Faz muitos anos, quando eu era bem jovem, eu tive uma visão psíquica. Viajava no trem, ao lado de um amigo que era meu pai, era meu irmão, era meu tio, era meu avô, e tinha apenas 4 anos mais do que eu, era um homem muito sábio. E de repente, no trem, eu tive um sono e vi uma área enorme, ajardinada, com muitos edifícios, muitas crianças. E eu me aproximei de um senhor que estava lá, e quando ele virou o rosto, era eu. Eu estava com 17 anos quando eu tive a visão. Era eu envelhecido. A minha cara de hoje era a cara do homem, só tinha uma diferença. O cabelo dele era branco, o meu não branqueou de jeito nenhum, não sei porquê. Até hoje ele está firme, graças a Deus. Porque hoje ele tem a cor que quer, que gosta. E com a mediunidade, ele me é muito fiel, porque eu me concentro, ele escurece de medo. Então, naquele momento, eu vi o homem, ele me olhou e eu escutei uma voz, ipsis verbis. Isto é o que tu farás da tua existência. Tu serás educador de almas. E eu despertei. Despertei, contei ao meu amigo, e ambos, 2 jovens, eu tinha 17 e ele 21 anos. Construímos um lar de crianças. Depois uma comunidade, por onde já passaram 130 mil crianças, hoje cidadãos do mundo. Neste momento nós atendemos uma média de 5.000 pessoas. As nossas escolas têm 3.550 crianças e jovens. E logo mais, antes de morrer, nós vamos deixar uma universidade. A universidade do amor, em que nós iremos formar caracteres. Não vamos formar fortunas, vamos formar caráter de criaturas humanas. Então eu fico olhando, mas não é possível. Como é que eu posso ter tido esta visão há aproximadamente 75 anos que se passaram? E anunciei-a, ela está escrita em vários livros de biografias. E aconteceu até agora, eu não morri, foi uma premonição extraordinária. E então eu descobri que amar ao filho de outrem é tão agradável como amar ao próprio filho, senão é um pouco mais. Eu chegava à porta da Mansão do Caminho e uma criança negra estava na mão da diretora, porque eu morava com meus pais, e esperneava, porque estava sendo comida pelas formigas. Ela havia tirado da lata de lixo. E então eu comecei a catar formigas nas pálpebras, no sexo, no cordão umbilical. E então o meninozinho me olhou, ou eu acho que olhou, era muita emoção. Eu saí correndo e fui a um notário, a um tabelião, e disse-lhe: eu venho aqui registrar um filho. Ele me perguntou: primeiro filho? Eu digo: primeiro filho.
Você está nervoso? Eu disse, estou, sim, senhor. Como era o nome dele? Eu digo, Jaguaraçu Pereira Franco, em homenagem a um índiozinho que eu via quando era criança e que brincava comigo. No filme, essa cena é muito engraçada. Então, eu disse Jaguaraçu Pereira Franco. E o nome do pai? Divaldo Pereira Franco. E o nome da mãe? Eu disse, não tem mãe. Ele me olhou e disse, mas como não tem mãe? Eu disse, meu senhor, eu não sei quem é a mãe. Ele disse, então é um fenômeno. Porque a mãe não sabe quem é o pai, mas o pai tem que saber. Aí é que eu me dei conta. Eu disse, e agora, quem é que eu boto como mãe dele? Me lembrei de botar o nome da diretora, mas ela estava com 70 anos. Não dava. Nesse tormento, eu vi entrar um espírito e disse, Divaldo, ponha meu nome. Meu nome é Alta de Souza. Eu morri no ano de 1901. Eu então sorri e disse assim, olha, eu me lembrei o nome dela. Qual é? Eu disse, Alta de Souza. E a cor dela, de morena. E do menino. Eu disse, ele é negro. Então, ele sorriu, e bem, aí ficou meu filho, biológico. Eu não tinha ideia, sei lá se era pecado, se era crime. Era crime. A Constituição não permite uma coisa dessa, mas eu botei. Daí a pouco me aparece uma menina, também na porta, eu fui registrar. Quando cheguei, o tabelião já me conhecia. Ah, então, veio registrar o teu filho, vice senhor, mas tem 7 meses. A mãe é a mesma, mas como é que explica? Eu digo, prematuro. E assim eu fui registrando. Como eu já estava com um número muito grande, eu aí comecei a registrar como filhos de Nilson. Coitado, ele só veio saber depois que era pai de várias crianças. É o amor, isso me deu vida, me deu garra, a certeza da imortalidade da alma. E por que eu contei isso? Porque ele desencarnou há 6 anos. E ontem, em uma reunião mediúnica abençoada, ele veio do além falar conosco, porque ele deixou aqui excelentes amigos e veio saudar esses amigos da reunião mediúnica. Era o amor. Ele falava com lágrimas nos olhos e me olhava, e eu olhava porque eu continuo vendo, apesar daquela experiência de eletrochoque que eu não tive. Mas então veio dizer que a maioria dos nossos problemas é causada por nós e que em muitos casos de depressão orgânica existem perturbações espirituais e muitas pseudodepressões são obsessões que o Espiritismo logra atender pela técnica e terapêutica da chamada energia. O Espiritismo, disse Allan Kardec, tem a sua própria mecânica científica, a lei dos fluidos, a lei da energia, a lei da emissão de ondas magnéticas. Hoje, o governo brasileiro reconhece a terapêutica do passe como técnica curativa. Daí o órgão SUS, que é o órgão do governo, recomenda que os médicos também apliquem passes. E quem aplica passes em hospital tem permissão legal e moral. Estamos chegando ao momento em que a imortalidade da alma já não é mais um sonho, uma probabilidade, é uma realidade específica que nos traz uma grande esperança. O tempo urge e gostaria de deixar uma mensagem de alegria e de bênçãos. Stanislav Grof foi pioneiro da ciência. Essa ciência criou a psicologia transpessoal, a 4ª força em psicologia. A primeira força é exatamente a psicanálise. A segunda força nós podemos ver no behaviorismo, a doutrina desta comunicação humana. Também a psicologia humanista e agora a 4ª força, a psicologia transpessoal, em que nós aceitamos a obsessão, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação. É uma hora de bênçãos, vamos contribuir para que o mundo seja melhor para nós. Quem veio com ressentimento, tire da mente o ressentimento que é ferrugem.
Toda ferrugem prejudica o mecanismo. Quem guarda mágoa carrega lixo no coração. É o tipo da bobagem infantil. Carl Gustavo Jung, o psiquiatra, chama isto estado de infância. A criança que existe em nós. Quantas vezes fulano passou por mim e não falou comigo, ele fica com raiva. Quando não fala comigo, até agradeço a Deus, porque me poupa de falar. Então vamos acabar com esse lixo mental e criar uma psicosfera de amor. Se alguém não nos ama, o problema é dele, mas o nosso problema é amar. Se alguém nos persegue, pior para ele, porque vai ter uma vida inquieta, mas quando nós perseguimos, pior para nós. Aquele que nos odeia é ótimo para nós, porque toda vez que ele nos veja vai ter dor de cabeça. E a gente não. Então abrir o coração à fraternidade. Nunca necessitamos tanto uns dos outros como hoje. Eu viajo muito. Viajo mais de 240 dias todo ano. Apesar de estar adoentado nessa idade juvenil de 3 hérnias de disco, comigo assim, Deus é bom, manda logo em quantidade forte. Que me dificulta, eu digo para eles de manhã, hoje não me perturbem, hoje eu tenho conferência. Não interrompi uma atividade. Eu digo, mas Divaldo, não dói? Eu digo, dói. E você fala? Falo, é. Eu falo da vida alheia quando está doendo, por que não posso falar sobre Jesus quando está doendo? Então vamos transformar a nossa vida em um reino de alegria. Nós somos felizes, temos tesouros inalienáveis, tesouros valiosíssimos. Querem ver uma coisa? Só para ver como nós somos ricos? Meu Deus, eu queria dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a beleza da natureza em seus tons sutis, em todas as cores, as dádivas das flores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso, meu amor, enxergar, mas diante da minha visão, eu formulo uma oração pelos que são cegos, se debatem na escuridão, choram na solidão, sofrem na cegueira, na sua ilusão. Então eu tenho certeza que na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva, do telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ilumina, pela voz que legisla, que declara o amor. E quando estou a cantar, eu me recordo daqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos dos adeuses que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados,
que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um gramado de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de parceiro, ou de um amigo, de um filho, ou de um irmão. Porque é tão triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato, de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agradar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela sua audição. Muito obrigado, senhores.